Mas você sabe, Zaidan, que antes do apagar das luzes aí em 2025, a gente sempre fala, né, que Brasília não está movimentada, porque tá todo mundo já nas suas terras, né, curtindo as festas, mas deu tempo aí para a oposição apresentar aí um novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Isso aconteceu ontem, né, Zaidan? Segunda-feira, dia 29 de dezembro, a oposição apresentou então um novo pedido de impeachment contra Moraes e eles se baseiam ali nesse documento com supostas tratativas do ministro, no caso do Banco Master, e querem aí a abertura de CPI. Esse documento reúne aí mais de 100 assinaturas, não? É claro que apenas depois do recesso é que haverá uma formalização desse pedido de destituição do Alexandre de Moraes. A oposição apresentou esse novo pedido e o documento cita aquilo que veio pelo noticiário de reuniões de Moraes com Gabriel Galípolo. As reuniões aconteceram, tanto que o Moraes confirmou, o Galípolo confirmou, mas a questão é o que foi discutido, porque chegaram aquelas informações de que Moraes, nessas conversas, ele defendeu a não intervenção no Master, que ocorreu depois. Então, se ele fez esse pedido, o pedido foi negado, né? E, de qualquer maneira, há muita coisa a ser explicada, porque é o que dissemos: o contrato da esposa de Moraes com o Master não é legal, mas ele é atípico. São valores que não são normais, principalmente quando há uma definição clara. Olha, esse escritório vai defender o banco em 500 ações. Não, nada disso. Nada disso. Não há uma justificativa lógica para esse contrato. E se a intenção era, de alguma maneira, influenciar decisões do Alexandre de Moraes, não se sabe, porque isso não é dito, né? Você chega lá, eu quero contratar o escritório de vocês, etc. E eu quero um contrato longo, então estou oferecendo tanto, é uma quantia muito acima do que o mercado paga para esses serviços advocatícios. É uma fortuna. Nós estamos falando de 130 milhões de reais ao fim do contrato. Não é que isso já foi pago, né? Mas seria. E, de qualquer maneira, se isso influenciaria ou não, não dá para saber. Mas o que dá para saber é que essa situação tem de ser evitada. E não basta um código de conduta, que pode ser desprezado. Isso tem de ser estabelecido na pedra da lei. Ficar claro que parentes de ministros do Supremo que exerçam advocacia não podem representar perante o Supremo. Não podem defender clientes no Supremo Tribunal Federal. E essa deve ser a norma, porque o ministro do Supremo, como dissemos ontem, ele tem um ótimo salário, ele tem garantia de emprego até aos 75 anos, se quiser, né? Ele pode se aposentar antes, como o Barroso. Ele tem muito poder, ele tem muitas mordomias, mas ele tem de abrir mão de uma série de coisas, inclusive da possibilidade de ter esse constrangimento de ter perante si uma ação cuja uma das partes é representada por um parente, pela esposa, pelo filho, pelo irmão, pela filha, pela tia. Não pode. Isso tem de ser evitado. Você pode especular se iria influenciar, se não iria influenciar, se seria indiferente, mas não pode haver a possibilidade. Para o Alexandre e para qualquer outro juiz do Supremo daqui para frente. Isso tem de ser estabelecido em lei. E só um último aspecto, Danilo. Até por isso, o Alexandre de Moraes, quando, de alguma maneira, isso chegar ao pleno do Supremo, ele deve se abster. Ele deve se declarar impedido de participar de qualquer decisão a respeito do Master.
E o Toffoli também. O Toffoli, que está comandando o espetáculo, está na relatoria também. Ah, mas foi apenas uma viagem de avião para ver o Palmeiras jogar na final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Não importa. E não importa se o assunto, na viagem de ida, na viagem de volta, foi só futebol. Não importa. Ministro do Supremo não tem de ficar pegando carona. Não tem de ficar aceitando presentinhos. Não pode. Não pode aceitar relógio, anel, colar, carona, favores, participação em palestras organizadas pela iniciativa privada. Não pode. Isso tem de ser barrado, impedido, porque contamina até a maneira como a sociedade... Isso é manipulado. Muita gente aproveita essas situações para inocular na mente das pessoas a ideia de que não é confiável, é uma instituição que caiu em descrédito e há interesses ocultos nas decisões. Então, para impedir isso, é preciso estabelecer, não um código, mas estabelecer na lei, com rigor, todos os impedimentos. Todos os impedimentos. E nesse caso específico, pelo que já aconteceu e não pode ser desfeito, o Toffoli também deveria se declarar impedido de qualquer decisão a respeito do Master.